crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada para a turma do 4º ano do ensino fundamental. Então, vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, o tema é Gêneros Textuais Orais. E aí, crianças, vocês estão animadas? Vamos lá? O desafio anterior, será que vocês fizeram o desafio anterior? É muito interessante a realização dos desafios anteriores, os desafios que são postados aqui, certo? O desafio anterior era para pesquisar um conto africano e compartilhar esse conto, gravar um vídeo lendo 2 parágrafos do conto e marcar @Educação Paulista. Vocês conseguiram realizar esse desafio? Eu tenho certeza que sim. Chaminézinho realizou o desafio. Olha aí que bacana. Eu tenho certeza que vocês também. Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é Gêneros Textuais Orais. Quando falamos em gêneros textuais, o que é que vem à mente de vocês? Qual a palavra? Qual o pensamento? Essa palavra oral está ligada a quê? A fala? A escrita? Óbvio que a fala. Então, quando falamos em gêneros textuais, lembramos de vários elementos. Inclusive, aqui em algumas aulas, estudamos já alguns gêneros textuais. Então, os gêneros textuais, eles representam um conjunto de textos. E esses textos, eles podem ser orais ou escritos. E cada um tem a sua estrutura, seus elementos, sua temática. Então, é muito importante conhecer as características do determinado gênero que você está lendo. Então, se você está lendo um texto, nesse texto tem um contexto. E esse contexto fala sobre algum assunto, certo? E a partir desse contexto e das características desse texto que você está lendo, você vai descobrir qual é o gênero. E o gênero oral, será que é da mesma forma? Como é que se constitui esse gênero oral? Qual é a estrutura desse gênero oral? Vamos continuar, crianças? Alguns elementos dos gêneros, como eu falei, os gêneros textuais, eles representam um conjunto de textos, ou seja, textos escritos e textos também orais, certo? Primeiro temos o conteúdo temático, ou seja, o conteúdo temático já diz, né, relacionado ao tema que está sendo abordado. Segundo, nós temos a construção composicional, relativa à estrutura, no caso do gênero, e temos também o estilo, ou seja, esse estilo está justamente relacionado à questão da linguagem. Qual linguagem está sendo utilizada nesse gênero? Então, é importante observar a temática, a linguagem, a estrutura, para justamente identificar qual é o gênero. E quando se trata do gênero oral, vamos ver aqui alguns requisitos. Mas para entendermos um pouco sobre esse conceito do gênero oral, imagine que você precisa escrever um relatório sobre um passeio que você foi ao museu, ao parque. Para isso, é importante você compreender as características, a estrutura, o formato desse gênero textual que você irá escrever, ou que você irá relatar ou falar. Assim a gente entende que todo texto que produzimos, seja ele oral ou textual, ele possui um gênero dentro desse texto, dentro desse contexto, como eu falei. Ou seja, ele possui um objetivo, ele possui uma intenção comunicativa. Então, é importante observar os tipos de gêneros. E todos esses gêneros, eles cumprem uma função comunicativa, social, dentro de um determinado contexto. Beleza até aí, crianças? Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Os gêneros orais.
Quando falamos em gêneros orais, lembramos de relato oral, que são os tipos, a exposição oral e também o causo. Alguém já ouviu falar, alguma pessoa dizer assim, olha, fica aí que eu vou te contar um causo. Alguém tem ideia do que significa? A palavra é essa mesmo, tá? Causo. Alguém tem ideia do que significa? Eu acredito que vocês até já escutaram algum causo, mas não soube identificar que era um gênero oral e que seria chamado assim, causo. Vamos lá definir cada um desses junto comigo. O causo, o que seria o causo? O causo são justamente histórias que podem ser engraçadas. Essas histórias, elas podem ser assustadoras. Elas têm uma tradição oral. Ou seja, ela pode ser contada com entonação, com ritmo, certo? O contador de causa, ele tem a habilidade também de prender a atenção da plateia, prender a atenção de quem está ouvindo o causo, certo? Então, são histórias engraçadas e assustadoras que são contadas oralmente, como eu estou aqui conversando com vocês. Beleza até aí, crianças? Estão gostando? Vamos ver o próximo? Vamos lá. Temos também o relato oral. O que seria o relato oral? Seria justamente relatos que se baseiam em fatos reais. Em fatos que realmente aconteceram. Não é imaginação, tá? Beleza? Da vida real, já tem dizendo. Fatos reais. Vivências da vida real, elementos básicos também, certo? Da contextualização. Essa importância também de vocês compreenderem o contexto dentro de um texto para daí identificar qual é o gênero. Se você entende o contexto, você vai conseguir identificar o gênero daquele texto. Beleza até aí? Será que vocês já ouviram algum causo? Eu acredito que sim. Agora todo mundo já sabe o que é causo e também o que é um relato oral, que é justamente baseado em fatos reais. Temos também a exposição oral. A exposição oral, ela refere-se a um seminário, ou seja, a apresentação de algum conteúdo. Ela pode ser chamada também de exposição dialogada, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou dialogando com vocês. Eu estou conversando com vocês sobre os gêneros textuais, a sua importância, a importância de vocês não só identificarem o gênero textual, mas também compreender o contexto. Não adianta, é uma fábula, eu sei que é uma fábula, mas qual é o contexto? Quais são as características do gênero textual fábula ou até mesmo outro gênero que vocês já tenham estudado? Então, é muito importante a questão de compreender o que são os gêneros, identificar nos diversos contextos do cotidiano e também compreender o que traz, qual a mensagem que traz. Beleza? Então, essa aí seria justamente a exposição oral. Como eu já falei, os textos, eles podem ser orais e eles também podem ser escritos, né? Verbal é o mesmo que oral, eu posso estar verbalizando, contando uma história, verbalizando um texto, eu estou falando de forma oral. Não verbal, no caso, é justamente aquele texto que ele é passado através de imagens, beleza? E agora chegou a hora do nosso desafio. Mas antes desse desafio, quem aí de casa já sabia o que era gênero oral? Alguém já ouviu falar, eu já tinha estudado? Alguém já ouviu falar o que seria o causo? Ou o relato oral, a exposição oral, que tem a diferença. Vocês perceberam que tem uma diferença, exposição oral e relato oral. Beleza? E o nosso desafio é, assinale um X, olha. Assinale um X na alternativa que caracteriza um causo. Ou seja, a letra A é uma tradição oral, são de tradição oral. Letra B, vivências da vida real. Ou letra C é um seminário. Então, vocês irão marcar a opção correta que caracteriza um causo, que foi o que eu mais falei e eu sei que vocês irão acertar. Beleza, crianças?
E como finalizamos a nossa aula sempre com um pensamento, o pensamento que eu trouxe para vocês hoje: começar o dia com pensamento positivo traz consigo fé que tudo vai dar certo. Autor desconhecido. Muito obrigada, crianças, por assistir a aula até o final e até a próxima aula. Tchau, tchau!